Aleluia, Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos. Aleluia, Jesus. Atos 15. Aleluia, Jesus. A partir do 36. Aleluia. Atos 15, a partir do 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor para falar o nosso coração. Senhor, nós estamos, meu Pai, na Tua presença, meu Pai. Senhor, eu te peço nesse momento, meu Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Oh, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, repreender, meu Pai, todo espírito, meu Pai. Oh, Senhor, que nessa noite, meu Pai, planeja lutar contra a Tua palavra. Oh, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus agora. Fala, Senhor, ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Irmãos, semana passada, eu estava na minha casa, aleluia, acho que foi num feriado, se não me engano, do nada, veio esse versículo na minha mente, do nada. E não estava pensando em nada, não é nada que você está pensando e aí depois você lembra de um versículo. Aleluia. Ele veio e aí começou a me incomodar e aí eu abri a Bíblia, vou ler um pouco, meditar. Aleluia. E aí Deus começou a despertar essa palavra ao meu coração. E aí eu peguei a minha folha e comecei a fazer anotações. Mas eu anotei para eu poder ter. Aleluia. Não porque eu imaginei que eu fosse dar um ensinamento sobre essas coisas. Anotei porque eu comecei a achar interessante e fui anotando. Aí o pastor me pediu para dar ensinamento hoje, e aí o Senhor tocou no meu coração que aquilo que eu tinha anotado. Aleluia, Jesus, que Ele já tinha me dado o ensinamento, né? Deus tem muita forma de nos dar a palavra, né? Uma hora Ele pega a gente de surpresa, aleluia, deixa a gente passar uns apertos, aleluia, outra hora Ele já prepara tudo antes, né? Vai saber, né? Aleluia, os pensamentos de Deus são maiores que o nosso. Aleluia. E essa é uma passagem, irmãos, que eu creio que é do conhecimento dos irmãos, que a gente já leu várias vezes, talvez a gente não parou para pensar. Aleluia. E o Senhor colocou ao meu coração. Mas antes, irmãos, eu falar, né, sobre isso que aconteceu, aleluia, vamos conhecer um pouquinho mais a Barnabé. Aleluia, porque Paulo a gente já conhece. Aleluia, a gente já sabe muito de Paulo, mas vamos conhecer um pouquinho o Barnabé para a gente voltar no assunto. Vamos ler Atos 4, o 36 e o 37. Então José, cognominado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé, eu não sei se ele foi o primeiro citado, né? Dá essa impressão que ele foi o primeiro a ter essa atitude de vender as suas propriedades e pegar todo o dinheiro e levar e depositar ao pé dos apóstolos. Então, só por aí, você vê que ele é um homem generoso, um homem de coração aberto, né? Aleluia.
um homem assim que não era apegado a essas coisas. Ele tinha um coração grandioso, aleluia, para com Deus e provavelmente com os homens, como o pastor ensinou. Aleluia, Jesus. Porque ele foi lá e vendeu e deu tudo. Aleluia. Não é muito fácil fazer isso, né? Aleluia. Não é muito fácil. Aleluia. Mas você vê o tamanho, a grandiosidade do coração desse homem, né? Da sua renúncia, da sua doação para as coisas de Deus, né? Tanto é que eles mudaram até o nome dele, chamando ele de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, só pelo nome, filho da consolação, uma pessoa que consola, né? Uma pessoa que conforta, aleluia, uma pessoa generosa, aleluia. Então, ele era um homem, aleluia, muito generoso, de coração muito aberto, aleluia, Jesus. Nós vamos ver uma outra situação, aleluia, para você entender mais, aleluia, da natureza do apóstolo Barnabé. A Bíblia chama ele de apóstolo. Aleluia, Jesus. Atos 9, 26 e 27. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e lhe falara, como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quando Paulo, aleluia, Jesus, ele veio, voltou de Damasco, depois que ele caiu do cavalo, depois que Deus recuperou a visão dele, a Bíblia fala que ele começou, aleluia, chegou em Jerusalém e ele começou a pregar o nome de Jesus. Antes ele estava perseguindo os cristãos, agora ele voltou e começou a pregar o nome de Jesus e falar. Só que os próprios discípulos de Cristo, né, não só os 12, aleluia, os 11 no caso, aleluia, mas as pessoas que conheceram Jesus e também conheciam, né, Saulo, aleluia, eles tinham medo, eles ficaram confundidos e pensaram talvez que teria até uma armadilha. Peraí, o cara está perseguindo, de repente o cara volta falando de Jesus, deve ser para pegar quem é cristão, né? Aleluia, Jesus. E eles temeram, eles não aproximaram, aleluia. Mas a Bíblia fala que o Barnabé, aleluia, ele viu algo diferente. Aleluia, ele teve esse discernimento, aleluia, que realmente Saulo estava convertido. Ele sentiu isso, essa sinceridade. E foi ele que colocou Paulo em contato com os apóstolos, e apresentou ele e ainda falou para eles, aleluia, como que em Damasco, aleluia, Saulo tinha falado ousadamente do nome do Senhor. Aí Barnabé fazer isso, aleluia, aí quebrou, né, aquela guarda, e aí Paulo foi aceito no meio dos discípulos. Então, novamente, você vê um homem generoso, aleluia, um homem que tinha discernimento, um homem de Deus, aleluia. Você vê que ele tinha esses atributos. Vamos ler também, aleluia, Atos 11, vamos ler do 19 ao 30. Atos 11, do 19 ao 30. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito no coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia.
E levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram enviando aos anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Amém. Aleluia. E novamente, os irmãos vê, aleluia, Jesus, que, né, falando desses homens que, né, pela perseguição foram dispersos, e eles eram de Chipre, de Antioquia, Fenícia, e Barnabé era natural de Chipre. Aleluia. E a Bíblia fala que quando a igreja ficou sabendo, mandou quem? Barnabé. Aleluia. Para ir lá, aleluia, fortalecer aqueles irmãos na graça do Senhor, e fala assim, porque era homem de bem. Aleluia, homem de bem. Aleluia. Barnabé era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que ele foi logo buscar o Paulo. Aleluia, buscou o Paulo, aleluia, e conduziu Paulo para Antioquia. Aleluia, e ele ficou ali 1 ano e Deus fez muitos milagres. Aleluia, grandes obras por intermédio da mão de Barnabé e de Paulo. Aleluia, Jesus, um homem de bem. Aleluia, Jesus. O Atos 12, 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém. Aleluia. Porque depois eles voltaram para Jerusalém, para ajudar Jerusalém, por causa da fome, né? A Bíblia fala que Saulo e Barnabé recolheram ajuda, né? Mantimento, aleluia, e levaram para ajudar os irmãos, aleluia, a Jerusalém. Aleluia. E depois, quando eles voltam de novo para Antioquia, a Bíblia fala que eles vão levar com eles João Marcos. O João Marcos era sobrinho de Barnabé. Aleluia. Eu não sei qual, acho que é uma carta que Paulo fala isso. Aleluia. Sobrinho, ele fala assim, o João Marcos, sobrinho de Barnabé. Aleluia, Jesus. Vamos ler Atos 13, 1 e 2. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Amém. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que Barnabé está incluído nessa lista de profetas e doutores. Então, ele era um profeta e ele era um doutor. Aleluia. Ele era um homem de bem, ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem que renunciava, doava, tinha um coração generoso. Então, só qualidades. Aleluia, Jesus. E era profeta e doutor ainda. Aleluia. E ainda o Senhor, no meio deles todos, o Senhor escolheu ele e Paulo. Exatamente. Colossenses 4, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, receber. Isso mesmo. Aleluia. Ele era sobrinho, aleluia, de Barnabé. Aleluia. E aí o Senhor escolheu os dois. Escolheu Barnabé e escolheu Paulo. O Espírito Santo falou, apartai-me a mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho, aleluia, aleluia, a realizar. Eu os tenho chamado. E a Bíblia fala que Paulo e Barnabé começou a pregar, aleluia, a palavra do Senhor, e o sobrinho do Barnabé estava junto. Aleluia. E aí eles foram pregando a palavra do Senhor, aleluia, Jesus. Mas a Bíblia vai dizer, vamos ler Atos 13 e 13, para os irmãos entenderem o que aconteceu. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Amém. Tá vendo? Aleluia. Ele foi até um pedaço com eles, e quando chegou
aleluia, nesse lugar, em Perge da Panfilha, o João Marcos apartou deles. Aleluia, deixou eles lá e voltou para Jerusalém. Jerusalém era o lugar que ele morava e ele voltou. Deixou e eles continuaram a obra. Aleluia, continuaram pregando. O Senhor continuou usando os dois. Aleluia, Jesus. Mas aí, irmãos, a Bíblia vai mostrar, aleluia, que quando ele chega em certo momento, que ele já tinha pregado em vários lugares, aleluia, Jesus, a Bíblia fala que Paulo sentiu no coração de voltar e fazer toda a rota de novo para confirmar, aleluia, as igrejas, aleluia, confirmar a palavra do Senhor na vida daquelas pessoas que tinham sido evangelizadas. Aleluia, isso Deus tocou no coração de Paulo, aleluia, porque Paulo ele andava segundo o Espírito Santo. E a Bíblia fala que o Barnabé, aleluia, começou a falar com Paulo que vamos levar o João Marcos, aleluia, vamos levar o João Marcos. Mas a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele não acatou essa ideia. Ele não aceitou essa ideia, aleluia, porque ele dizia para Barnabé que o João Marcos não tinha feito a obra com eles. Aleluia, não era, por que eles iam levar João Marcos se João Marcos, aleluia, num certo ponto, foi até um certo ponto e voltou para Jerusalém. Aleluia, mas a Bíblia fala que parece que o Barnabé insistia, aleluia, e deve ter, a Bíblia fala, uma contenda, deve ter tido um debate muito grande entre eles. E aí, irmãos, quando a gente sempre lê essa palavra, eu nunca parei para observar, e eu falei assim, meu Deus, mas quem aqui, assim, a gente sempre pensa, é o Paulo que está certo. Eu falei, mas quem aqui está certo e quem aqui está errado? Aleluia, nessa contenda. Aleluia, porque se você ler, aleluia, e tentar interpretar, por exemplo, você fala assim, meu Deus, mas por que Paulo estava se opondo? Aleluia, só porque o outro voltou, o que tem em levar ele? Aleluia, parecia até uma implicância, né? Parecia até uma implicância com o pobre do João Marcos. Aleluia, parecia uma implicância boba. Só porque ele não voltou, então também não vai com a gente? Parecia uma pirraça, né? Aleluia. Não, ele não foi com a gente, agora também não vai voltar. Aleluia. Se você interpretar, você vai ver assim, mas que isso? Aleluia. E provavelmente, aleluia, o Barnabé achou isso estranho. Aleluia. E ele debateu, aleluia, com Paulo. E eu falando com Deus, meu Deus, mas quem estava certo? Aleluia. É Paulo ou é Barnabé? Aleluia, por que não levar o João Marcos? Aleluia, ele voltou, mas Deus sabe por quê. Aleluia, por que não levar ele? E aí, irmãos, eu fiquei pensando, aleluia, e beleza. Eu falei assim, Deus me deu essa palavra, não é à toa, alguma coisa o Senhor quer falar. E aí eu levantei, aí eu fui para o banheiro, estou lá escovando o dente. Aí quando eu estou escovando um dente, do nada, irmãos, eu abri minha boca, assim, eu não estava nem pensando, porque às vezes a gente pensa primeiro, depois a gente fala, né? Mas eu abri e falei, e do nada, abri minha boca, assim, quando eu percebi, eu estava falando. É porque o João Marcos não estava no propósito, no mesmo propósito. Aí na hora eu levei um susto com a minha própria voz, Aleluia, levei um susto comigo mesmo, falando, o João Marcos não estava no mesmo propósito. Aí eu voltei e fui meditar na palavra do Senhor. E eu falei assim, olha só, e é verdade. Aleluia, Jesus, porque você vê que a obra continuou com Paulo, mas você não ouve falar de Barnabé mais. Aleluia. A Bíblia fala que aí Barnabé, aleluia, ele foi lá, buscou sim o João Marcos, mas ele voltou lá para Chipre. E Paulo deu sequência àquela obra e voltou naquelas igrejas. E aí você vai ver falando de Paulo o tempo todo, e não se ouve mais falar de Barnabé. Mas o Espírito Santo tinha chamado os dois para aquela obra. Aleluia. O que aconteceu então? Aleluia. Por que assim aconteceu? Aleluia. Porque Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem de bem. Aleluia, era um homem generoso, aleluia, era um homem, né, que se doava, aleluia, era um homem profeta
doutor, aleluia, mas ele deixou-se levar pelo sentimento da sua generosidade, principalmente porque se tratava do seu sobrinho. Aleluia, porque era o seu sobrinho. Aleluia, ele já era generoso normal, não era? Aleluia, ele já era o filho da consolação. Aleluia, mas agora, mais ainda, com alguém do seu sangue. Aleluia, muito mais. Então, nesse momento, aleluia, ele não teve discernimento do Espírito Santo. Aleluia, nesse momento, ele deixou-se ser levado pelo seu sentimento de família. Aleluia, o seu sentimento de humanidade, de dar uma oportunidade. Vamos dar uma oportunidade para o João Marcos. Por que não dar uma oportunidade para o menino, gente? Aleluia, só porque ele voltou. Aleluia, e eu creio, a Bíblia fala que foi uma contenda muito grande entre eles. Eu creio, aleluia, que Barnabé deve ter dito para Paulo: que isso, Paulo? Deus não quer dessa forma. Aleluia, Deus quer que nós tenhamos amor pelos nossos irmãos. Aleluia, porque agora você está endurecendo o seu coração, não quer levar o João Marcos. Só porque o João Marcos voltou, temos que dar uma oportunidade para ele. Aleluia, Deus é amor. Aleluia, Deus dá oportunidade porque nós não. Foi uma contenda muito grande, a Bíblia fala. Aleluia. E para ser uma contenda muito grande, estava ali 2 profetas, 2 doutores. Aleluia. 2 profetas, 2 doutores. Aleluia. Então, vocês acham que eles discutiram, aleluia, somente assim, na base assim, eu não concordo, não. Provavelmente usando a palavra, usando as coisas de Deus. Aleluia. Não, porque não pode, a Bíblia fala isso, nas Escrituras diz isso, aquilo, outro. E Paulo, não, as Escrituras dizem aquilo, outro. E aquela confusão entre os dois, foi uma tal, a Bíblia fala tal contenda, porque era uma contenda séria. E 2 profetas, 2 doutores, aleluia, uma discussão entre 2 doutores, era pau a pau, aleluia, dentro da Bíblia. Só que um estava no discernimento do Espírito e outro não. O irmão Manuel? Que é parente do pastor, não sei o quê, né? Nenhum, é verdade. É importante demais essa palavra, porque até para nós entender que a questão entre Paulo e Barnabé não era questão que Paulo nem ficou com raiva de Barnabé, nem de mal de Barnabé, e nem do Marcos. Nem do Marcos. Você pode não ver que era uma nesse questão versículo que a irmã mostrou pessoal, aí, porque pessoal. Se você tentar interpretar, você pensa que é até pessoal, que o Paulo está querendo fazer uma, tipo assim, ficou com raiva porque o João Marcos não foi, então agora também não vai com a gente mais. Uma pirraça com ele, né? A pessoa leva por esse lado. Só que você vê no versículo que foi tirado lá, o Paulo estava lá, o João Marcos estava lá, visitando o Paulo. Sim, e depois a gente vai falar sobre isso. Falar sobre isso, né? Mas amém. Então, você observa que isso é até interessante para a gente, porque as pessoas confundem chamado de Deus, obra de Deus e irmãos, irmandade. A pessoa pode ser um irmão da igreja, coleguismo. A pessoa pode ser um irmão da igreja, um irmão, como diz o irmão, até abençoado. Mas para aquela obra, ele não dá. Deus não chamou ele para aquela obra. Então não adianta, ele pode ser abençoado do jeito que for. Quer dizer, porque isso é chamado, não é? E você vê, por isso que deu essa problema todo. Mas isso já é para nós aprender. Tudo foi escrito para o nosso aprender e para nós ensino. É verdade. Essa questão do irmão ou da irmã não ser chamado por uma determinada obra, isso não quer dizer que ela não é especial para Deus. Muitas vezes a pessoa fala assim, não,
pessoa leva para o outro lado. Tipo assim, leva para o lado igual para o lado pessoal. Mas não quer dizer que, igual o pastor falou, aquela obra não era para aquela pessoa fazer. Mas quantas coisas que tem para fazer na casa de Deus? Exatamente. Exatamente. E aí, você imagina, né? Um debate entre dois doutores, dois mestres. E dois mestres espirituais. Não era um mestre, né, como os doutores por aí, aleluia, não era. E um outro mestre de Deus, não. Era dois mestres, dois profetas levantados por Deus. Aleluia. E Barnabé era um homem que começou ainda antes de Paulo. Aleluia. Né? E era um homem conhecido por ser um homem cheio do Espírito Santo, um homem de bem. Aleluia. E, né, agora dois mestres, aleluia, debatendo, aleluia, tudo provavelmente, aleluia, quando dois mestres se debatem, eles debatem em cima das Escrituras. Aleluia, é em cima das Escrituras. Você vê até o caso de Davi e Esaú. Esaú, né? Que Esaú, nós podemos ver que o Davi tinha um chamado. E era o Saul, né? O povo escolheu ele para ser o rei. Ele poderia ser rei, porque apareceu outros reis em Jerusalém, fez pior do que Saul. Poderia ser um rei. Ele só não era o rei que Deus tinha colocado. E nem a descendência dele ia continuar. Nem a descendência, né? Você pode ver. Então, quando Samuel, com dó de Saul, né? Não querendo ali, não queria falar o que Deus tinha falado. Samuel, ele não serve. Ele pode ser um rei, pode ser um bom rei, mas não o rei que eu quero. Então ele não serve, né? Quer dizer, o Saul ficou lá, não é? Depois ele aprontou o que ele tem, foi lá visitar, né? O espírito, aquela coisa lá da mulher, né? Feiticeira, né? Foi lá com a coisa toda. Aí ele fez outros erros, mas antes dos erros maiores, o Senhor já tinha falado, ele não serve. Davi é o rei segundo o meu coração. Saul pode ser rei, não o rei, mas segundo o meu coração. Era a diferença, né? E foi até que Saul aconteceu tudo que aconteceu com Saul. E a Bíblia vai relatar até um episódio, que às vezes a gente presta atenção mais em Pedro e esquece do Barnabé. Em Gálatas 2, quando o Paulo repreende o Pedro, ele repreende Barnabé também. Aleluia. Porque Pedro não estava sozinho naquela dissimulação. Aleluia. Gálatas 2, do 11. Cadê? Até o 13. Do 11 ao 13? 2 do 11 ao 13. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistiu na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. 14. Mas, quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeus? Amém, amém. Aleluia, Jesus. Então, você vê que o apóstolo Paulo, Pedro era um homem de Deus, ele era assim. Aleluia, Jesus. Barnabé também era. Aleluia, mas você vê, aleluia, o apóstolo Paulo muito centrado, muito no Espírito, muito, mais do que todos. Aleluia, mais do que todos. Você vê que o Pedro deixou se levar por um momento. Não estou querendo desmerecer Pedro, não, que Pedro foi um homem de Deus. Nem falar, Pedro era menor que Paulo. Nada disso. Deus escolheu ele para poder pastorear a igreja dele. Né? Jesus escolheu. Aleluia. Mas naquele momento ele deixou se levar, o Barnabé deixou se levar. Aleluia. Mas o Paulo não se deixou levar. Aleluia. Ele continuava centrado, aleluia, na missão dele, no Espírito. Você vê que era um homem que andava no Espírito mesmo. Aleluia. No Espírito mesmo. Aleluia. E aí você vai ver essa contenda e tudo, mas Paulo não cedeu.
Nem por um momento ele cedeu e falou, tipo, para não ter confusão, né? Que muitas das vezes a gente pode até fazer. Você sabe que algo não está muito certo pelo espírito, mas você não quer causar confusão com a pessoa vai ficar contra você, então deixa passar. Pelo menos uma coisinha, deixa passar, porque fulano já vai ficar implicado comigo. Aleluia, então deixa passar. Mas você sabe no seu espírito que não tem nada de Deus ali. Aleluia. Mas só que Paulo não deixou vencer, não. A contenda foi grande, o debate entre eles foi grande, mas Paulo não aceitou mesmo. Aleluia, Paulo estava centrado numa obra. E era uma obra importante, uma missão gigante, irmãos. Aleluia. No primeiro momento, ele até não falou nada quando Barnabé levou o João Marcos. Aleluia. Mas você viu que Deus, lá ali ele já estava fora do propósito, já não estava na mesma missão, ele já voltou, porque a obra precisava continuar. Aleluia. Precisava continuar, ele voltou rapidinho para Jerusalém. Aí agora o Barnabé queria, aleluia, pegar ele e levar ele para os lugares que ele nem tinha ido. Não é pelo fato dele não ter ido naqueles lugares, mas pelo fato de dele não estava naquele propósito. Ele voltou, ele não estava no propósito. Denilson? Até a respeito mesmo de Samuel, muitas pessoas questionaram por que Deus avisou Samuel para ele não se atentar para a aparência. Mas porque talvez era não vou dizer uma fraqueza mesmo, mas talvez ele poderia ter se atentado pela aparência. Por causa que, igual no caso, a Barnabé, ele olhou um sentimento e a obra de Deus ficou para muitas vezes pessoas, mas por que Deus avisou? Se Deus avisou, é porque tem alguma coisa. Porque tem Deus alguma não avisa coisa. ninguém. Porque ele falou, né? Ele viu, quando ele viu, assim, certamente estou diante do ungido do Senhor, né? Ele mesmo já bateu o olho e pensou, humanamente falando. Aí Deus falou, olha a aparência não, aleluia, porque eu sondo o coração. Então você está entendendo? Deus olha o coração. O Barnabé estava naquela generosidade, querendo dar oportunidade, principalmente porque ele era um homem generoso. Aleluia. Talvez ele, se fosse outro, também ele daria, não só por ser sobrinho dele, mas por ser sobrinho, aleluia, era uma carga maior. Aleluia, maior, é meu sobrinho. Até o pastor, para ajudar os irmãos, incentivar a fé dos irmãos, vamos trabalhar, só que eles não deram o verdadeiro valor pela obra. E eles pegaram aquela obra ali, como diz, em vez de ter, igual assim, aproveitar aquela oportunidade para crescimento, eles levou a obra para outro lugar. Exatamente. Né? E é até interessante o irmão falar isso, aleluia, porque no primeiro momento Paulo não fez objeção, o João Marcos foi. Mas você via que ele não era para aquilo, não era, aleluia, não estava naquele propósito, naquele chamado, que ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Aleluia, ele não conseguiu. Aleluia, né? Se ele tivesse com aquele chamado, aquele propósito, ele ia até o fim. Ia ser uma bênção para Paulo e para Barnabé, um cooperador de excelência, mas você viu que ele não conseguiu dar continuidade. Aleluia. Ele não foi, ele não conseguiu. Aleluia. Ele teve até uma oportunidade, muitas das vezes Deus faz isso, sabia? Aleluia. Muitas das vezes a pessoa insiste em alguma coisa, Deus pode até dar oportunidade só para a pessoa ver que ele não tem condição. Só para a pessoa enxergar que ele não tem condição para aquilo. Ah. Quer insistir. Que não pode alcançar, né? Aí, muitas das vezes, tem hora que não, mas dependendo da situação, mas Deus está no controle de tudo, né? Ele vai, eu vou deixar, então o trem vai desandar lá, porque Deus resolveu permitir alguém fazer alguma coisa, né? Aleluia, não, mas ele deixa até certo ponto um controle ali, só para aquela pessoa aprender. Aleluia, para ele dizer para ela, tá vendo que você não tem esse chamado? Aleluia, tá vendo, aleluia, que você não pode? Tá vendo que eu tinha razão quando eu não deixei você? Aleluia. Tá vendo que eu tinha razão? Tá vendo? Você foi lá, você não conseguiu. Aleluia. Até a questão de Paulo e Pedro, as pessoas, muitas vezes, é assim, quem está na carne, que quem está no espírito já sabe muito bem o que aconteceu.
Mas quando Paulo repreende a Pedro, né, a pessoa pensa assim, mas por que o Paulo está falando isso? Aí o Pedro também, né? Parece até que diz respeito à hierarquia, não, né? Mas Jesus corrigiu os discípulos a vida toda. E era o mesmo Jesus que estava em Paulo, estava corrigindo o pé. Naquele momento, ele vacilou. Ele fez algo que não podia. Por quê? Se não tivesse ouvido uma repreensão de Paulo ali naquele momento contra Pedro... O problema é que foi abertamente, né? Abertamente. Nem chamou eles assim, falar, vem cá Barnabé, vem cá Paulo. Não faço não, tá? Porque isso é muito feio. Não, foi na cara de todo mundo. Então, por que fez isso? Porque se Paulo tivesse deixado aquilo, como seria nós hoje? Exatamente. E nós que estamos ouvindo a palavra agora? Como nós ia começar a entender que havia uma diferença, uma acepção entre judeu e gentil. É verdade. E Deus é perfeito. Foi por isso que já usou Paulo na hora para Paulo cortar repreender. Aquela coisa, porque aquele negócio podia ir muito longe. Ia longe, com Ia certeza. longe. Então, ele, pelo Espírito Santo, ele corrigiu na hora. Vamos acabar com isso aqui. Poderia ser influenciado, porque parece que já tinha uma certa influência ali. Justamente por isso que o Pedro quis disfarçar um pouquinho, porque já tinha gente que tinha outro pensamento ali. Aí ele ficou, vou disfarçar um pouquinho, porque não ficar mal com os judeus. Porque tinha judeus lá que era um negócio deles, não, tem que cumprir a lei. Então, quando chegar perto dos judeus, eles fingiam que também estavam cumprindo a lei, para não causar muito, né, problema. Aleluia. Mas não era assim. O apóstolo Paulo falou assim, quando eu vi que eles não andavam retamente, aleluia, eu corrigi eles. Aleluia. E você vê que Pedro, aleluia, ele pôde, né, naquele momento ter, né, vacilado, aleluia, mas ele era um homem humilde. E olha o Pedro que pegou a espada, quis arrancar a orelha do soldado quando Jesus foi levado, aleluia, todo, né, aleluia, todo revoltadinho, aleluia, mas quando o Espírito Santo desceu sobre ele tornou um homem humilde. Aleluia, um homem, aleluia, e ele aceitou. Ele poderia falar, que é isso, Paulo? Eu sou o presidente daqui, você vai me corrigir? Aleluia, não. Depois você vê ele dando testemunho de Paulo, falando o irmão Paulo, na sabedoria que Deus deu a ele, porque ele sabia muito bem que Paulo tinha sido dado um ministério muito grande. O ministério dele era um e o do Paulo era outro, e ele reconhecia a sabedoria que Paulo tinha. Ele não tinha orgulho disso. Aleluia. Ainda mais ele sendo o presidente, mas o Paulo ele tinha uma sabedoria em algumas questões muito grande. Aleluia. Pedro, ele foi muito usado. Paulo, em outra parte. E você vê que quando chamaram Paulo, foi até o Barnabé que trouxe ele, porque os discípulos não queriam aceitar. A maioria não queria aceitar pelo que Paulo fez. Exatamente. Mas você pode ver que o Pedro não, ele deu testemunho de Paulo, não. A sabedoria que Deus deu a ele. Ele reconheceu que realmente Paulo é de Deus. Meu amado irmão Paulo, né? Era para ele criar um ressentimento, não. O Paulo me descarou na frente de todo mundo, aleluia. E, né, eu, presidente, que aí ia ficar com orgulho bem ferido, né? Aleluia, que vergonha que ele me fez passar na frente de todo mundo. Mas na hora ele entendeu que era o Espírito Santo usando Paulo. Peraí, que isso? Aleluia, é verdade, ele entendeu. Por isso que ele fala, o meu amado irmão Paulo, sem ressentimento nenhum. Aleluia, reconhecendo, aleluia, a graça que estava sobre Paulo. Não, deixou. Exatamente. Sim, se ele deixasse a soberba entrar naquele momento, ele não ia aceitar mesmo. Não, ele ia bater de frente com o Paulo, mas ele aceitou. Porque na hora, o Paulo está certo mesmo. Eu não estou agindo retamente diante de Deus mesmo, não. Como assim você vem, né, me descarar? Mas ele entendeu rapidamente. Não, eu realmente não estou andando retamente, não. Aleluia. E não questionou. Aleluia. Então, os irmãos vê. Aleluia, Jesus. 2 Pedro 3,15. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Você vê? Aí você entende porque Deus chamou Pedro também, né?
Aí você entende por que Deus chamou ele. Aleluia. Porque ele sabia reconhecer quem Deus usava. Aleluia. Ele sabia. Aleluia. Isso muito impressiona o nosso coração, né? Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, como a obra tinha que continuar? O Senhor, o plano original de Deus era com Paulo e Barnabé. Mas o Barnabé deixou-se levar pelo sentimento, por causa do sobrinho dele, e teve aquele confronto e ele não cedeu. Teve que não cedeu. Ele bateu de frente com Paulo e voltou e pegou o sobrinho dele. Ele não cedeu, isso é um perigo. A obra era para continuar com os dois. Mas o Barnabé, por causa desse sentimento, aleluia, ele bateu de frente, não quis, aleluia, aceitar. E o que Paulo estava falando era por Deus. Aleluia. João Marcos não estava no propósito. Aleluia. Mas aí você vai ver. Se Barnabé estivesse certo, aleluia, a obra continuava com Barnabé e João Marcos. Aleluia. Mas você vê que a obra continua agora com Paulo e Silas. E sabe como Deus é tão excelente? A obra de Deus é tão excelente que a Bíblia fala que quando eles foram, né, para Jerusalém levar os mantimentos, né, as doações que eles receberam lá na Antioquia para ajudar aquele povo que estava passando necessidade. E aí quando eles voltam, né, que eles levam o João Marcos. Mas a Bíblia fala que ele ficou muito tempo lá, ali ensinando, e depois, quando ele está entre os gentios, tem aquela questão do que, né, o que da lei tinha que ser mantido, o que não precisava ser mantido. Aleluia. Aí, o que eles foram? Eles foram humildemente lá nos apóstolos. Aleluia. Deus enviou eles? Enviou. Aleluia. Mas eles prestavam satisfação para os apóstolos. Aleluia. E aí eles foram lá para conversar com eles, aleluia, para saber como eles iam fazer. E aí o Espírito Santo direcionou eles. E aí, aleluia, vamos ler lá em Atos 15 e 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Amém. Aleluia. Quando eles chegam lá, aí eles fazem a reunião, e aí eles fazem uma carta, apareceu bem a nós, ao Espírito Santo e a nós, que as abstenhai dessas coisas, do sangue, né? A reunião que eles fizeram para saber o que eles iam manter da lei. Aleluia, mas pelo Espírito Santo, né? Reunião igual o povo faz por aí, né? Aleluia, vamos ver aqui o que nós vamos fazer aqui na igreja. Ah, o que seu irmão acha? Eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo outro. Não era opinião assim, era pelo Espírito Santo. E eles mandaram uma carta. E aí, os apóstolos foi e, além de Paulo e Barnabé, mandou junto com eles para ir passando de cidade em cidade entregando aquelas cartas, lendo aquela carta, mandou o Judas e o Silas. Aleluia, mandou o Judas e o Silas. E o Judas e o Silas foram com Barnabé e com, aleluia, o Paulo lá para Antioquia, e nisso que ele levou o João Marcos com eles. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia vai falar algo interessante. Vamos ler Atos 15, 30 ao 35. Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E, quando leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E, detendo-se ali alguns tempos, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Olha o propósito. Logo depois que vem a contenda entre Paulo e Barnabé. Olha para você ver. Aleluia. Eles foram, os apóstolos enviaram Judas e Silas. Depois que eles fizeram a obra, Judas e Silas eram profetas, aleluia, do Senhor, aleluia, e exortaram os irmãos e tudo, e aí eles iam voltar para Jerusalém. O Judas voltou, mas por algum motivo,
o Silas sentiu de ficar ali. O Silas sentiu de ficar ali. Aleluia. E logo em seguida acontece a contenda entre Paulo e Barnabé. Aí o que acontece? O Barnabé volta lá, né? Pega o João Marcos e vai para Chipre. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 40, pode ler, do capítulo 15 ainda, 40 e 41. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Aleluia. O Barnabé, a obra era para o Barnabé fazer junto com Paulo. Mas ele deixou-se levar por um sentimento, uma generosidade. Não foi guiado pelo Espírito Santo, ainda resistiu, porque ele não aceitou. Aleluia. A obra continuou com Paulo e Silas. Mas olha como Deus é inteligente. Olha como Deus sabe todas as coisas. A obra não podia parar. O Senhor, quando chamou Paulo, ele falou que tinha uma grande obra a fazer por intermédio dele. O projeto tinha que continuar. Aleluia. Se alguém não seguir o projeto, Deus tinha que levantar outro. Aleluia. E aí o Silas vai só para levar a carta. Mas ele sente de ficar lá. Aleluia. E aí ele sente de ficar lá. E aí o apóstolo Paulo chama ele e eles vão. Aí eles enfrentam a prisão, cantam à meia-noite, o terremoto abre a prisão. Foi muito poderosa a obra que Paulo e Silas fizeram junto. Denilson? Sim. Eu acredito, talvez, eu não sei porque a Bíblia não vai registrar, mas pode ser que depois ele caiu em si, pode ter arrependido, pode continuar, mas aquele projeto de Deus, você não vê mais, aí ele encerrou. Não vê mais falando de Barnabé. Agora que podia continuar um bom cristão, até humilhado ali, feito alguma obra, Deus ter usado ele, podia, mas aquele projeto original de Deus terminou ali, naquela contenda. O Pedro separou ali. Ele podia até, não, por que isso, Paulo, mas se ele parasse, ouvisse o Paulo e voltasse atrás, então tudo bem, a obra continuava. Mas ele resistiu. Aleluia, ele resistiu. Aleluia, né? 2 doutores discutiam. Aleluia. Ele achou que ele estava certo. E por causa do sentimento, que é isso? Generosidade, dando oportunidade para o menino. Agora só porque o menino voltou, só porque o menino não quis ir. Quem sabe ele diz, Paulo, ele não é que nem nós não, Paulo. Aleluia, ele é um jovem. Aleluia, ele é diferente, tem que dar oportunidade. Ele não tem a mesma estrutura que nós, não. Nós tem que dar oportunidade para o rapaz. Aleluia, Deus faria isso, né? Quem sabe até usou versículo, mais versículo, lá para cá. Aleluia, mas ele não cedeu. E a obra tinha que continuar, Deus levantou o outro no lugar dele. O Pedro. Eu estava pensando, você acredita que, Deus sondou o coração, né? Você acredita que Deus sondou o coração do Barnabé e sabe que isso ia acontecer por isso? Que Silas se sentiu bem de ficar? Eu acredito que Deus usou a presciência dele, porque aquela obra era muito importante. Aleluia, muito importante. Aleluia. Ela tinha que continuar. Você vê que Deus já coloca no coração de Silas, algo ia acontecer. Aleluia. E ele ficou. Judas voltou, ele ficou. Sim, não era qualquer coisa, né? Tinha que ter características especiais para esse chamado. E aí você vê que ele foi com Silas e foi uma obra tremenda, irmãos. Eles até dizem que Silvano e Silas são as mesmas pessoas. Ali você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo cartas juntamente com Silas, falando Paulo e Silvano, a igreja tal. Paulo e Silvano, a igreja tal. Foi uma obra tremenda. E aí, quando ele chega em Derbe, se não me engano, ele vai encontrar Timóteo. Aí, 16, né? Atos 16, 1 ao 3. E chegou
a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Amém. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Aí ele chega em Derbe, o Senhor preparou mais um. Aleluia. Timóteo, que era um jovem muito temente a Deus. Muito temente a Deus. A mãe dele, a avó dele. O apóstolo Paulo chega a falar assim, eu sei que em ti habita a mesma sinceridade, não nessas palavras, aleluia, é a mesma sinceridade que habitou primeiro na sua avó. Olha, você vê como é que a genética, irmãos, é interessante demais. Aleluia, primeiro habitou na sua avó, aleluia, e depois na sua avó Lloyd, a mãe Eunice, né? Ou o contrário, não sei. Aleluia. Você achou aí? Então, pode ler. 2 Timóteo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida, que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Estou certo que também habita em ti. Aleluia. Não era assim, eu acho que pode habitar. Com certeza, convicção, porque o Espírito testificava. Quando ele viu Timóteo, ele já carregou Timóteo porque ele viu algo diferente. Aleluia. Ele viu que tinha algo diferente no Timóteo e o Espírito Santo tocou. Aleluia. E ele levou. E Timóteo foi um companheiro, um dos maiores companheiros que Paulo teve. Aleluia. A ponto de Paulo confiar o cargo de ir lá, aleluia, ver o andamento das igrejas, como estava, orientar até os bispos, aleluia, orientar até os anciãos da igreja, como deveria portar. Paulo confiou essa missão na mão de Timóteo. Aleluia. E ele preso e Timóteo fazendo a obra, né? Depois ele foi preso. Aleluia. E fazendo a obra e com muita sinceridade. Você vê que Paulo escreve 2 cartas que ficam registradas na Bíblia, cartas para Timóteo, que na verdade são conselhos para nós também, né? Isso também prova, né, que quando ele não quis levar ao João Marcos. Ele não falou dele mesmo, porque Não ele olhou falou. para Timóteo e ele viu. Ele viu. Por que ele não ia fazer, né? Com João Marcos, né? Que implicância besta é essa? Um vai com a cara do outro, não. E você vê que não foi. Agora, o João Marcos, aleluia, posteriormente, você vai ver que ele se desenvolve. Ele teve aquele problema lá, ele não estava no propósito, mas mais para frente você vai ver o apóstolo Paulo falando assim, traz o João Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Aí ele já tinha mudado o propósito. Aleluia. Aí Paulo podia contar com ele. Aleluia. E segundo consta, aleluia, o livro de Marcos foi escrito pelo João Marcos. Aleluia. É até importante, né, que a irmã estava falando, que agora Paulo já chama ele e fala assim, ele é útil para o ministério. Quer dizer, o que nós falamos, ele seria útil para o ministério, mas para aquela obra, ele não, ali não dava para ele. Dava para ele. Aquela obra que ele começou a executar, era Paulo e Barnabé. Exatamente. Né? Como Deus falou ali, fez o Silas ficar, fez o outro Exatamente. voltar. Fez tudo. O Barnabé saiu, o Silas pegou e a obra continuou. Então, para aquela obra, ainda não está em condição. Mas ele era útil para a obra. Ele era útil. Ele era útil para a obra. Exatamente. E lá na frente também, você vê que ele passou por um processo, né? Ele passou por um processo. E agora, aquela obra que Deus estava confiando, aí ele poderia executar. Então, você vê uma coisa incrível. Escreveu um evangelho incrível, né? Que ficou registrado também. Aleluia. Então, naquele momento, no propósito que ele estava, e o chamado, ele não estava nem para um nem para outro. Aqui isso já aconteceu comigo, né? Com nós. Não os irmãos aqui ainda, mas quando nós estávamos ali na sede, aconteceu, a gente tinha esse problema, essa questão de ter, como diz o versículo que a irmã até citou, não anda 2 juntos se não estiver de acordo. Exatamente. Né? Irmãos, é bom você citar isso aí, porque eu falei assim, oh, meu Deus, por que eu veio do nada esse versículo, quando
a semana passada que eu falei com os irmãos, por que veio esse versículo do nada, assim? O que tem? Por que aconteceu isso e tudo? Essa confusão, tá? Aí eu falei, se eu podia me dar uma confirmação, porque o senhor está colocando isso no meu coração e eu não sei porquê. Aí eu fui lá e abri a Bíblia. Quando eu quando eu abri, saiu assim, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu, nossa, mas foi muito em cima, né? Verdade. Então isso aconteceu, porque nós saía para, né, evangelizar, ir nas casas. Mas ia um irmão que ele tinha outro pensamento. E muitas vezes é como se fosse aquela água jogando no fogo. Quando nós vinha naquele negócio, porque, gente, você vai orar por libertação, para expulsar demônio, você não vai ficar ali, meu Deus, como diz o ditado, né? É oração pelo Espírito Santo e com poder. Com poder mesmo, não é aquele negócio de ficar lá, né? Não, tem que orar com sinceridade e ver onde o inimigo está agindo e montar em cima. Então, muitas vezes a gente sentia, eu tinha muita dificuldade quando esse irmão ia, porque ele puxava para trás. Puxava para trás, a gente querendo ir para frente, puxava para trás. Aí só que eu estava começando também, Deus começou a me dar sabedoria e me mostrar, não está dando certo não. Deus começou a falar. Né? Eu lembro até do caso do irmão, nós estávamos chegando na casa do irmão e tal, nós estamos orando, e como eles que tinham que ficar na frente, eu ficava só ajudando e tal. Quando o irmão foi lá, orou na casa do irmão, fez aquela visita, como vou dizer, aquela visita tradicional, uma palavrinha bonitinha, uma oração bonitinha, uns cânticos bonitinhos, né? E tranquilo. E eu estou sentindo ali que o diabo estava lá dentro. O diabo estava lá dentro, aí. E eu sentindo aquilo, incomodado, mas como é que eu vou passar na frente? Tinha gente na frente. Eu disse, Jesus, como é que eu faço agora? E estou vendo que o tempo está puxando para trás, e nós já para vir embora, estava agradecendo para ir embora. Você falou, pera, eu posso só fazer uma oração? Deixa eu fazer uma oração aqui. Estou sentindo de fazer uma oração. Vamos fazer. Foi orar, o homem que puxou fora. O diabo montou nele. Quer dizer, parecia que o homem estava uma benção. Mas não estava, o diabo estava nele. Ele estava atrapalhando a Então obra. estava atrapalhando. Quer dizer, é o mesmo caso que aconteceu, que nós estamos falando aqui. Se bobeasse, vocês iam embora sem fazer a obra. Ia por causa fazer. Na dele hora, que estava em outro pensamento. E o camarada não queria aceitar, ignorância, mas na hora que ele revirou, puxou uma fora, acabou. Aí podia falar o que quisesse, aí já queria aceitar. Entendeu? Então, quer dizer, é por isso. Não é que aquele irmão não é crente, não vai para o céu, que ele não, ele era um crente, como dizer, é útil na obra. Não para essa obra. Aquele tipo de obra ele não dava. Ele puxava para trás. Estava no mesmo propósito. Mesmo, né? Eu lembro quando vocês comigo também. Uma vez eu estava no poço, uma irmã me chamou para poder orar por uma mulher lá que era católica. E aí a gente foi, eu achei que ia ser só nós, aí veio outras pessoas lá, eu falei, como é que eu falava, voltar para trás, não tinha como. Aleluia. E aí nós estamos lá, e aí o Senhor começou a me tocar, e ela era católica. E eu comecei a falar com ela, explicar para ela o que era oração, que ela podia conversar com Deus, e fui falando, dando exemplo, como se fosse uma carta e tal, e fui falando, e ela ficou assim, tão interessada, e ela era católica, mas ela ficou assim, eu vi assim, sabe quando a pessoa está ouvindo assim, parece que sorvendo as suas palavras, e ela ouvindo assim, super interessada, aí de repente a outra irmã que estava do lado, que era muito aparecida, aleluia, ela não quis ficar para trás. Tipo assim, né? Não, eu tenho que dar minha palavra aqui também, né? E não pode ser só a Juliana ficar falando nada, não, porque senão... E ela era bem nariz empinado. Ela começou, pois é. Aí ela começou, tipo, meio que insistir com a menina para aceitar Jesus, mas aí totalmente na carne. Totalmente na carne, quase que obrigando a menina, porque a Bíblia fala, se com tua boca não confessares, e começou, imediatamente, eu olhei para a senhora, era uma senhora, eu vi ela começar a ficar assim, ela começou a se sentir intimidada na hora, e foi intimidando, ela não é, entendeu?
eu falei, nossa, acabou o clima, mudou o clima, na hora. Eu pensei assim, oh, meu Deus, por que essa menina não cala essa boca? Eu falei assim, entendeu? Porque ela queria tanto aparecer, irmãos. E a obra de Deus não é para aparecer, não era para disputar comigo. Se Deus estava falando através de mim, se fosse eu e Deus estivesse usando ela, eu me calaria. Deixaria ela fazer sozinha. Porque se Deus está usando ela, deixaria ela fazer sozinha. Para que eu ia interferir para querer mostrar também que eu também era usada, que eu também sabia falar? Não, deixa ela sozinha. Mas ela quis. E aí ela fez uma atrapalhada. Aí eu saí, eu falei com a irmã, nunca mais me chama para fazer obra junto com esse povo. Não me chama. Aleluia. Além disso, tem que saber se o Espírito Santo quer que a gente vá lá ainda. Eu tenho uma experiência, já contei muito tempo para os irmãos, tem muitos anos. Era uma igreja até doutrinada, irmãos. Uma igreja até doutrinada. Aí uma pessoa chegou perto de mim e me convidou para pregar lá, ia ser um congresso. Se eu fosse olhar a vanglória, ela está me chamando para pregar num congresso, né? Que benção maravilhosa, vou lá pegar num congresso, glória, Deus que tocou, né? Foi Deus que tocou, porque aí não tem nada de que Deus não tocou, é Deus mesmo, com certeza é Deus. Aleluia. Aí a pessoa me chamou, era uma igreja doutrinada, pentecostal, doutrinado e tal. Aí eu fiquei assim, falei, olha, eu falei com ele assim, ó, eu vou orar a Deus primeiro, depois eu te dou resposta. Não vou te dar resposta agora, não. E eu lembro, irmãos, que a data dá até para saber, porque está escrito lá em Ageu. Porque Deus me deu a data certinha. Ele me falou a data. Ele me falou a data e falou comigo assim, tal dia vai ser, eu queria um dia do congresso você pregasse. Eu falei, eu vou orar primeiro, não vou te dar resposta agora, não. Eu vou orar primeiro para ver se Deus vai me autorizar e ir lá fazer essa obra. Se Deus me autorizar, eu te dou resposta, tá bom? Então tá bom, ora lá e tal. Você acha que ele ficou com uma área assim, tipo assim, vai orar para pregar? Sabe? Porque as pessoas pensam assim que se chamou para pregar, então é bênção de Deus, glória a Deus, entendeu? Mas nem toda obra que a gente acha que é obra. Você pode ir lá pregar, ninguém ouvir, não ter sentido nenhum, ter fruto nenhum, fazer nada de diferença com nada. Tipo assim, foi à toa. Aleluia. Eu sempre tive isso comigo. Aí eu fui lá e orei e falei assim, Senhor, o Senhor me dá uma resposta sobre isso, né? Como que eu vou, aleluia, Jesus, fazer essa obra e tal. E aí o Senhor me deu Ageu 2. Aleluia, o Senhor falando. Olha o que Deus falava, irmãos. Se alguém levar carne santa na aba da sua veste, com a aba tocar no pão ou no guisado, ou no vinho ou no azeite, em qualquer outro mantimento, ficará esse santificado? Não. E foi falando um monte de coisa, o sacerdote, tipo assim, não é porque ele estava santo que ele ia santificar alguma coisa. Eu falei, eita, esse versículo está meio esquisito. Aleluia, não está parecendo que Deus está provando, não. Se eu estou achando que eu vou lá fazer uma obra, aleluia, porque Deus me chamou, sou santificada, eu não vou santificar ninguém, não. E continuei lendo. E aí ele continuou. Assim é este povo, e assim é essa nação diante do meu rosto, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos. Tudo que ali oferece, imundo é. Aí eu, nossa, e era uma igreja pentecostal, tá? Aleluia. E aí agora aplicai o vosso coração a isso, desde esse dia em diante, antes de pôr de pedra sobre pedra no templo do Senhor. Aí eu falei, meu Deus. Aí, irmãos, quando chega no 18, fala assim, ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º do mês 9º, aleluia, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Aí eu vi que era Deus mesmo falando, sabe por quê? Porque era no dia 24 de setembro que eu estava, que era o congresso e que eu iria pregar. E aí eu falei assim, gente, 24 do mês 9º? Não. Aleluia, Deus está falando claramente, não vai adiantar. Essa obra não é para você fazer. Aí eu fui lá e expliquei, ainda falei, olha, Deus não me autorizou a ir, e ele ainda falou o dia, para você ter uma ideia. Eu fui, mostrei para ele aqui, ó.
Deus me falou o dia. Essa pessoa não era daquela igreja. Aleluia, ele era da nossa igreja. Aleluia. Mas ele ia muito lá. Aleluia. E aí ele falou comigo que eles deixaram ele convidar alguém e ele queria que eu fosse. Falei, Deus não autorizou e ainda falou a data. Quem poderia saber? Como é que ia sair? É muita coincidência, né? E não existe coincidência com Deus. Amém, irmãos? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, primeiro é que eu achei, né, um ensinamento muito importante, né? E uma coisa que me chamou a atenção, porque às vezes, né, a gente quer que a nossa opinião seja válida. E a gente não quer ouvir o que o pastor está falando pelo Espírito Santo, né? Não, mas eu tenho tanta certeza que é isso, e o pastor está falando, não é isso, não, aquilo outro. E acaba que a pessoa, às vezes, fica tão presa no seu sentimento que deixa de ouvir o pastor, o anjo da igreja, ou no caso, quem está dando o ensinamento, para poder ouvir ele mesmo. E aquilo atrapalha a obra do Senhor na vida da pessoa, igual o Barnabé. Se Barnabé tivesse, né, ali analisado o que Paulo estava falando, ele, nossa, realmente, né, Paulo está certo, porque ele não ajudou, ele não está preparado. Já pensou se ele fosse antes do tempo? Talvez a alma dele teria sido destruída, porque talvez ele não ia suportar, né, a perseguição, a luta. Porque Paulo enfrentou muitas. Porque né? foi muita coisa. Então, assim, é isso que a gente tem que buscar de Deus, a humildade, para a gente saber ouvir a Deus, ouvir quem Deus está usando, porque às vezes Deus vai falar assim, não é agora. Quantas vezes o pastor já falou com a gente, não faz isso, não é assim, não é desse jeito, tem que esperar. Mas se a gente não ouvisse, será que a gente ia ter fé? Será que a nossa fé estava de pé? Não estava, porque a gente, às vezes, está na carne e pensa que aquilo que a gente está vendo é bom. Nossa, a gente só pensa coisa boa, né? Vai ser tremendo. Mas o pastor que tem visão de Deus, ele já está vendo algo que pode acontecer. E o né? Barnabé, uma coisa muito interessante, que o Barnabé se confundiu naquele amor. No sentimento. E o amor é de Deus, né? O amor é de Deus. Você ter amor pelo seu irmão, né? Você ter um coração, né, aberto para o seu irmão, né? Querendo dar oportunidade para aquele, né, menino, era um jovem, dar oportunidade para ele, cheio de amor no coração, ele era filho da consolação. Aleluia, um homem de bem, a Bíblia fala um homem de bem, aleluia, um homem generoso, que abriu mão de tudo, entendeu? Então, né, é confuso a pessoa falar assim, nossa, mas Deus não quer que você ajude o seu irmão, Deus não quer que você leve o seu irmão, que você dê oportunidade para o seu irmão, ele se confundiu ali. A gente tem que tomar muito cuidado com o sentimento, né? Porque o sentimento, se a gente não tomar cuidado, ele leva a gente para o inferno. Porque leva a gente até ir contra a palavra de Deus, né? Contra o que o pastor está falando, contra o que o Espírito Santo está falando. Por quê? Porque o sentimento quer nos dominar. E se a gente deixar dominar pelo sentimento, acabou, né? Eu quero falar outra coisa também. Sobre esse negócio que você falou sobre Paulo, né? Ter repreendido Pedro. Você pode ver que a repreensão, segundo o Espírito Santo, ela traz fruto. Prova disso que Pedro continuou seu ministério. Deus continuou usando ele sobre a terra. Continuou, exatamente. Porque a repreensão foi segundo o Espírito de Deus, igual você falou, não foi pela carne. Então a gente vê que quando a repreensão é pelo Espírito de Deus, tem fruto. E o fruto permanece. E a pessoa tem que receber com humildade também. Humildade, Pedro recebeu. Né? Igual você está falando. Porque tem repreensão que é pelo Espírito, mas o outro não recebe de jeito nenhum. E igual você falou, essa qualidade de Pedro, né? Eu lembrei quando Jesus, né, chegou no barco dele e fez aquela pesca maravilhosa. Pedro não conhecia ele, né? Ele foi o único que se prostrou diante do Senhor Jesus, né? Você vê que ali, não, Senhor, aparta-te de mim, porque eu não sou digno de ti. Então você vê que ali já mostrava a humildade que ele tinha no coração, né? Ele era meio furiosozinho, mas ele tinha, né? Ele tinha essa questão. Vamos ler rapidamente só um versículo, 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Amém. Aleluia, tá vendo? Aleluia. A ninguém conheçamos segundo a carne. Porque no reino de Deus, irmãos, nós temos uma família lá fora, que é uma família consanguínea, né? Do nosso sangue, que a gente ama. Aleluia, igual o Barnabé amava o sobrinho dele. Aleluia, era uma família, né, de sangue, carnal. Mas no reino espiritual, nós temos uma outra família.
Aleluia. E essa família também é pelo sangue, mas o sangue do Cordeiro. Aleluia. Unida pelo sangue. Tanto é que lá no céu, aleluia, muitas vezes muitos pais vão subir e filhos vão ficar. Esposa vai subir, marido vai ficar. Aleluia. Irmão, um vai subir, o outro vai ficar. A Bíblia fala, né? Um estará no campo, um subirá, outro, né? Ficará. Então, quer dizer, para Deus não existe. Deus valoriza a família? Valoriza. Nós temos que cuidar dos nossos? Temos. Mas nós temos que ter visão espiritual, porque a família espiritual para Deus é outra. Aleluia. Senão ele não ia dividir a família. Você acha que Deus ia salvar a mãe e deixar o filho? Né? Salvar a mãe e deixar o filho? Aleluia. Salvar a esposa e deixar o marido? Eu falo assim, não que é porque ele quis, né? Porque a pessoa não quis. Aleluia. Salvar um irmão e deixar o outro? Né? Aleluia. Você vê que a visão de Deus sobre família, ela é espiritual. Ele abençoa a família foi a constituição de Deus, temos que cuidar dos nossos, mas a visão de Deus é espiritual. Igual, tipo assim, essas pessoas, né, que tá num lugar, no caso, que não tem a verdade, né? Aí, no caso, tipo assim, eles separam um para pastor, para evangelista, e envia aquelas pessoas. Mas você vê assim que aquelas pessoas não têm condição nenhuma. Mas mesmo assim, elas acham que tá cheio do Espírito e vai. Por que, no caso, que talvez... Por que você acha que, no caso, Deus não toca naquelas pessoas, ou às vezes eles estão com soberbo e não conseguem ouvir a Deus, que eles não foi chamado para aquilo, ou que não está preparado, e sendo que você vê que a pessoa está tão fora que eles não querem nem saber, mas quer estar na frente, sem ter condição. Quando está nesses lugares assim, já está tudo fora, né? Tá tudo fora. Ali, ninguém está pelo Espírito, então... Se levantar a pessoa para pastor, a pessoa vai na cara e na coragem. Não tem nada funcionando ali pelo Espírito. Nada. Entendeu? Então, tipo assim, ali é a organização total de homens. Agora, pode acontecer no meio do povo de Deus, sincero, da verdade, alguém que não tenha chamado, mas também queira fazer. Aleluia. Só que aí vai ser aquele que está fora da visão do Espírito. Entendeu? A obra, tudo funciona bem, mas aquele está uma pecinha fora ali. Aleluia. E aí, muitas das vezes, talvez Deus até fala com ele, mas aí depende se ele vai dar ouvido, vai humilhar, e vai, né? Tem gente que não ouve e pronto. É porque um versículo que, só para terminar, que eu acho muito interessante, acho que o pastor lembra dele, que Davi falou, né? Que mesmo ele sendo rei, ele não ousou intrometer em nada que ele não fosse chamado. Salmista Davi. Né? Então, assim, a gente tem que ficar onde que Deus chamou a gente mesmo, porque ali é onde que a gente consegue. Às vezes a pessoa vai querer meter o bico do sapato onde que não é chamado, aí não consegue, aí fica perecido no meio do caminho, né? É verdade. Não vamos não? João Marcos. Aí fica numa frustração, né? Cobra morta. Uhum. Não foi chamado nem nada. Aí dá uma zebra depois. É porque Deus é inteligente, irmãos. Deus é sábio, né? Deus sabe quem que ele chama para a obra, para cada obra. Ué, tá achando que Deus é o quê? Ele sabe quem que ele chama para cada obra. Mesmo que um homem insista, não, mas eu quero, mas eu não sei o quê. Não, Deus te conhece. Deus sabe o futuro, Deus sabe o que você vai fazer, Deus sabe se você vai zelar mesmo. Deus sabe, Deus conhece a gente. Interpretando. O Silas depois. O Barnabé, Não chega no entendimento. Não chega. Por conta deles. E se tivesse humilhado, Deus revelava, né? Pastor. É engraçado essa questão toda, porque
Você vê que quando colocam fala de um time de futebol, aí chama lá o camarada que toma conta do time de futebol, como é que chama? O técnico, né? Ele coloca o jogador que ele vê que realmente precisa. Ele Igual, cria os nós seus não jogadores, mexemos com né? o jogo, graças a Deus, É. mas imagina, por exemplo, para a Copa do Mundo. Todos os jogadores que estão ali, com certeza, têm um sonho de ser o titular. É. Todos eles têm, né? Mas se o técnico for olhar assim por questão de amizade, porque querendo beneficiar um e tudo, aí o que vai arrumar lá? Então você vê que o técnico vai lá e coloca o jogador que ele acha que vai vencer aquele. Com certeza, ele está analisando. Analisando, chama lá os nomes de quem. Agora eu fico pensando, por que Deus não pode escolher o povo da sua obra? Sua equipe, né? Da sua a equipe Para dele. determinadas obras. Agora, quando é para Deus escolher, os homens que quer escolher para Deus, não é Deus que escolhe quem ele vai colocar? Exatamente. É por isso que muitos estão sendo destruídos. Deus não colocou. Não adianta. Ele pode ser bom do jeito que for. Deus não chamou. E não adianta o homem chamar, porque a obra é dele. Ué. Agora você vê uma qualidade em João Marcos, bem, ele estava naquela missão, não estava naquele propósito, tanto que voltou para trás. Aleluia. Mas você vê que ele continuou. Aleluia. Ele continuou e Deus preparou ele para aquilo que ele tinha. Ele escreveu o livro de Marcos. Aleluia. Ele foi útil para o apóstolo Paulo. Aleluia. Então, a pessoa, se ele ficasse, né? Porque ele provavelmente ficou sabendo da briga, né? Porque, de repente, Barnabé volta sozinho. Cadê o Paulo? Que ele anda para cima e para baixo, né? Ele tem que explicar, porque cadê o Paulo? Aleluia. Nós tivemos um desentendimento e teve que explicar a situação. Aleluia. E aí poderia gerar uma revolta e até crescer uma soberba, alguma coisa e tal. Não, que o Paulo não quis me levar e Não, você vê que ele continuou e ele foi continuando, ele foi crescendo, Deus foi dando graça a ele, Deus foi preparando ele, aleluia, e até ele chegar a fazer aquilo que Deus realmente tinha para ele. Exatamente. É muita coisa que envolve. Muitas das vezes, às vezes a pessoa não está ele pode até ter chamado, mas não está no propósito. Tem pessoas que às vezes pode até estar no propósito, mas não tem o chamado. Aleluia. Tem pessoas que pode ter o propósito, ter o chamado, mas não está no tempo, né? Então tem tudo isso. Aleluia. Amém, irmãos. Aleluia. Vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus. Aleluia, Jesus.